Por trás do crime abjeto que Humbert, um homem de meia idade, passa anos cometendo contra sua enteada, a pré-adolescente Dolores Hayes, no romance Lolita de Vladimir Nabokov, há uma violência oculta que faz com que toda a violência cometida contra ela se amplifique ainda mais. Essa mesma violência é responsável por tensionar ao máximo os limites entre ficção e realidade, nos levando a questionar a concretude das fronteiras que as separam. E por trazer tal tensão de forma tão latente, Lolita é uma obra que reforça como poucas a necessidade do papel ativo do leitor. Nabokov, através de Humbert, nos coloca no júri a quem seu protagonista se dirige e que deverá julgar não apenas suas ações, mas principalmente a própria obra em si. Pensem na função de um jurado em um tribunal. Ele não pode acreditar piamente nas narrativas que ouve, devendo obrigatoriamente submetê-las a um escrutínio rigoroso. Ele precisa ponderar sobre os relatos do acusado, da acusação e das testemunhas, mantendo sempre um necessário ceticismo em relação àquilo que lhe é apresentado. Deve distinguir o que foi dito do que foi constatado, foi omitido do que foi exposto, que parece natural do que é planejado, sendo obrigado, ao final, a emitir um julgamento. Não por ter certeza absoluta sobre o que ocorreu, mas porque a responsabilidade de julgar não admite a suspensão de seu veredito. Mas e se o júri tiver acesso apenas à versão do acusado, poderia ainda assim vir a realizar um julgamento justo? É nessa posição que a obra nos coloca, como os responsáveis por julgar os atos sórdidos e criminosos de um homem, ao mesmo tempo em que temos acesso apenas à sua versão dos fatos, sem podermos recorrer a qualquer contraposição à sua narrativa. O quanto poderíamos confiar em suas palavras e na veracidade daquilo que ele narra? E para aumentar as nossas desconfianças, há inúmeros momentos em que Humbert, durante a própria narrativa apresentada por ele, deliberadamente manipula e inventa histórias acerca de sua própria vida para diferentes pessoas. Às vezes, ele faz isso para extrair alguma vantagem. Em outras, pelo simples prazer narcísico da manipulação. Inclusive, há diversos elementos durante a narrativa que levantam suspeitas acerca do seu real acontecimento. As inúmeras coincidências que levaram Humbert até Dolores Hayes e a ficar com sua tutela, incluindo aqui a morte de sua mãe Charlotte, as supostas investidas de Lolita para cima dele, a perseguição de tons cinematográficos realizada por seu rival Claire Cute, enquanto ele e Lolita estão rodando pelo Zewa. O que de fato foi real e o que não passa de ficção? Aliás, o próprio Humbert cria uma ficção mitológica para explicar os seus sórdidos desejos sexuais. Segundo ele, certas pré-adolescentes, entre os 9 e os 14 anos, possuiriam uma natureza sobrenatural, demoníaca, capaz de enfeitiçar homens maduros que, de outra forma, seriam perfeitamente racionais e virtuosos. Jovens estas que ele classifica como infetas. Dessa forma, ao invés de se ver como um inescrupuloso predador sexual, ele se enxerga como vítima de uma força irresistível, sobre-humana, que o exime de qualquer responsabilidade, transferindo-a para as jovens garotas portadoras de tal espírito erótico. E após raptar Dolores, ele novamente cria uma ficção para sustentar o relacionamento abusivo e dominador, a de que ele seria o pai da garota, a coagindo sob diversas ameaças a manter tal ficção perante estranhos enquanto ambos viajam juntos pelo país. Além desses, um dos pontos que mais realçam a tensão entre ficção e realidade presente na obra é a própria defesa de Humbert sobre a relação entre homens maduros e jovens ao longo da história. Segundo ele, tal restrição legal existente em sua época não passa de uma arbitrariedade inventada, ou em outras palavras, uma ficção que contradiz toda a história da civilização, onde, inclusive, grandes escritores como Dante, Petrarca e Edgar Allan Poe teriam sentido atração e tido relacionamentos com pré-adolescentes como Lolita. E caso fôssemos ainda mais fundo nessa análise mais ontológica, poderíamos dizer que tudo que Humbert narra é ficção, uma vez que o próprio não passa de um personagem ficcional.
Mas eis que Nabokov deixa essas linhas ainda mais nuançadas ao fazer o próprio Humbert citar vários acontecimentos factuais durante a narrativa, entre eles o caso real de Sally Horner, uma pré-adolescente norte-americana raptada por um homem de meia idade em 1948, possuindo diversas semelhanças com o caso de Lolita. O quanto há de realidade na ficção? O quanto há de ficção na realidade? Essas questões permeiam durante toda a leitura da obra e permanecem insolúveis mesmo após o seu fim, com o leitor tendo de suportar o embate moral que o afeta visceralmente, mesmo que ele tenha sido causado pela interação com uma narrativa ficcional. E o relato do psiquiatra no prefácio da obra é, ao mesmo tempo, o primeiro e o último momento em que a relação entre realidade e ficção é tensionada. Através dele, temos a impressão de que todos aqueles personagens fictícios, incluindo aqui o próprio psiquiatra, de fato existiram. E é através do mesmo relato que ficamos sabendo dos destinos de Humbert e Lolita no momento de publicação da obra. Nabokov, ao elaborar uma narrativa ficcional profundamente realista, nos mostra, através dos desfechos de seus personagens, e este nosso mundo, que ele visa representar tão fielmente na obra, não é um lugar justo e que não podemos ter a garantia de finais felizes, nem mesmo em nossas ficções. Lolita acaba se mostrando uma história única na literatura ocidental. Não apenas pela sordidez de sua narrativa e do protagonista que a narra, mas principalmente por contrapor de forma radical o papel que as ficções exercem em nossa realidade. Seja através de mitos que buscam estabelecer arranjos sociais específicos como normas universais e absolutas, seja através da concepção histórica de um passado idealizado e heróico que oculta os massacres realizados em seu favor, seja através de contos de fadas e histórias populares com seus finais reconfortantes e pedagógicos. As ficções servem como uma forma de ocultar as tensões latentes em nossa sociedade, fazendo com que nos sintamos satisfeitos e conformados com a forma com que ela está constituída e instituída, e deixemos de questionar o quão justa de fato ela é. Lolita se diferencia de praticamente todas as histórias ficcionais por desvelar inúmeras tensões sociais em sua narrativa, ao mesmo tempo em que não fornece um desfecho que traga uma resolução satisfatória aos seus leitores. Vemos as inúmeras tensões presentes na obra, como entre a erudição europeia e a vulgaridade norte-americana, entre a dominação masculina e a submissão feminina, entre a maturidade devassa e a inocência profanada, entre a prosa poética e a narrativa abjeta, e por fim, entre a ficção e a realidade permanecerem insolúveis ao chegarmos ao seu fim. Como resultado, o leitor, ao invés de experimentar um deleite acalentador em seu encerramento, que é propiciado pela grande maioria das ficções populares, passa a experienciar um profundo desconforto, carregando essas tensões não resolvidas dentro de si. Mas principalmente, o romance de Nabokov se diferencia por nos mostrar de uma maneira explícita como obras de arte podem também serem formas de exercício de poder. Elas são capazes de determinar quem fala, qual ponto de vista prevalece e o que deve ser apreciado, podendo exercer um tipo de violência que vai para muito além da violência física. A violência simbólica. E a violência simbólica, que seria o poder de impor uma determinada visão de mundo como absoluta e dominante, amplia o dano da violência física não só por normalizar essa mesma violência, mas principalmente por justificá-la e ocultar toda a gravidade que ela carrega. Quando Humbert, através de sua erudição, de sua posição masculina, de sua maturidade e de sua elegante prosa poética, elabora uma narrativa em que se coloca no papel de vítima aos encantos de uma diabólica pré-adolescente, ele pratica uma violência simbólica que busca redimir toda a violência de seu ato, tentando o fazer parecer menos cruel e abjeto do que ele de fato é. Vindo dessa forma,
determinar qual será a imagem de Dolores Reis que irá prevalecer e perdurar no imaginário popular, a da dissimulada, ardilosa e lasciva Lolita de seu relato. Assim, o romance acaba nos mostrando como a separação entre ficção e realidade é muito mais porosa do que tendemos a acreditar. Inclusive, a forma como o próprio conceito de ninfeta, uma maneira misógina de sexualizar adolescentes, foi incorporada no imaginário e no léxico popular, é um reflexo de como as fronteiras que separam a realidade da ficção acabam sendo, de certa forma, também ficcionais. Nossa realidade está permeada de ficções que, em certos momentos, a tornam mais tolerável e que, em muitos outros, escondem as intricadas e abusivas relações de poder a que estamos o tempo todo submetidos. Algumas, infelizmente, mais submetidas do que outros. Lolita nos força a perguntar quem são os responsáveis por propagar essas ficções, quais seriam os interesses por trás de suas disseminações e quais as relações de poder eles buscam normalizar. Devemos o tempo todo estarmos atentos, como jurados em um tribunal, contra suas sórdidas tentativas de manipulação, para que possamos, assim, julgar a realidade da forma mais justa possível. Mas além de Lolita, uma outra obra que busca desafiar frontalmente as normas e convenções socialmente estabelecidas é A Metamorfose, de Franz Kafka. E neste vídeo aqui eu explico a sua relação com o pensamento de Albert Einstein e com a escala 6 por 1.